Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Adriano, policial penal federal, especialista em segurança individual e familiar, e hoje eu estou aqui para dizer para você o que você deve fazer se você perder o seu celular ou se ele for furtado ou roubado. Eu estou gravando esse vídeo porque a maioria das pessoas não entendem a gravidade desse fato. A principal preocupação, na maioria das vezes, é a perda do bem material, que é significativa. Mas é muito grave também a possibilidade de acesso da quantidade de informações que tem aqui dentro. Uma pessoa que tem más intenções acessar essas informações, isso pode gerar graves riscos para você e para toda a sua família. Fica comigo até o final porque eu vou te dar dicas valiosas. Primeiro, para que você possa impedir o acesso dessas pessoas a essas informações. Para que também, se for o caso, você consiga bloquear o celular para que ninguém mais use. Ou ainda, se for possível, você recupere o celular. Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o celular há pouco tempo e consegui recuperá-lo rapidamente, agindo rapidamente com procedimentos específicos que eu vou ensinar para você. E no final eu tenho uma super dica que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai tornar a vida do seu celular e a sua vida muito mais segura, tá bom? O primeiro ponto a ser entendido é: quais são os problemas de perder um celular? Você tem noção? Primeiramente, a perda do bem material. Realmente, esse celular mesmo que eu adquiri aqui, à época eu paguei R$ 4.500, R$ 5.000 e de repente eu perdi. Isso provoca um choque, né? Não é gostoso você perder 4, 5 mil reais de uma hora para outra. Porém, não é só isso, tá? Preste atenção então nos outros problemas. Acesso de estranhos às suas informações pessoais. Isso é muito importante porque esse estranho pode usar essas informações contra você. Por exemplo, pode ter contato dos seus amigos e pode entrar em contato com eles para pedir dinheiro se passando por você. Pode ameaçar as pessoas. Pode planejar um sequestro se, por exemplo, ele descobrir que você tem determinados bens. Além disso, acesso às redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagem. Nesse momento, ele pode, por exemplo, assumir a sua identidade. E ele pode sequestrar as suas redes sociais, se elas forem importantes para você, e te pedir, por exemplo, um resgate. Esses são só exemplos, tá? Além disso, acesso a cartão de crédito, contas em banco, etc. Ou seja, ele pode, por intermédio das informações que encontrar no celular, fazer compras, transferir dinheiro, ou seja, te dar um grande prejuízo material. Então, não é só a perda do celular que importa. O que importa é também a preocupação com as informações que estão aqui dentro. Afinal de contas, esse, dentre todos os bens, claro, não estou falando de vida, nem de liberdade, nem de felicidade, de bem material. Esse é, sem dúvida nenhuma, o bem mais importante que você tem hoje. E qualquer pessoa que utilize o celular para praticamente tudo, que hoje normalmente se utiliza para tudo, é o bem mais importante, tá? Mas eu pergunto a você, o que fazer então? É o que eu vou te responder agora. E o primeiro passo é uma dica muito importante que a maioria não digo, mas muitas pessoas não fazem, e que é um primeiro passo para dificultar a vida do indivíduo. Porque você tem que pensar assim. Eu estava certa vez em uma instrução sobre direção veicular, tá? Onde na Polícia Militar, direção veicular operacional para a minha instituição, onde um policial militar estava explicando sobre furto de automóveis, tá? E ele falou da possibilidade de colocar uma trava, aquelas travas antigas que prendiam no volante e prendia também no pedal. Aí um dos alunos levantou a mão. Mas, instrutor, essas travas são antigas. Hoje em dia existem mecanismos mais modernos. Ele respondeu, mas não é mais uma trava? Não é mais um obstáculo? Então, a senha na tela inicial do celular é importantíssima, tá? Prefira a senha com números do que aquelas senhas com desenhos, porque as senhas com desenhos são mais fáceis de decifrar. Principalmente se você colocar contra a luz assim, ó, dá para ver o desenho que é feito pela gordura que tem no seu dedo, na sua mão. Então fica desenhado. O ideal é que seja com números então, tá bom? Uma outra dica importante que você deveria ter, tá? Que você deveria realizar um outro procedimento é ligar o sistema de geolocalização. Você deve estar pensando assim, mas e a minha privacidade? Eu prefiro que ninguém saiba onde eu estou, que o Google, que a Apple ou que outro sistema operacional não saiba onde eu estou. Para quê? Para que eu tenha privacidade. Isso é uma verdade. Realmente é uma quebra de privacidade. Porém, hoje em dia, isso praticamente não existe mais.
A maioria dos aplicativos, para funcionar, ele pede a sua geolocalização. Estando ligado à geolocalização, você vai conseguir acessar o celular onde ele estiver, desde que ele esteja ligado ou que ele seja ligado em algum momento, tá? Então, você tem que decidir, é uma opção. Realmente, eu prefiro a minha privacidade. Não ligue à geolocalização, mas saiba que aí sim vai ser praticamente impossível recuperar o celular, porque esse é o princípio básico, é saber a sua localização, e foi assim que eu recuperei o meu. Vou explicar para vocês até o final, tá? Além disso, em caso de roubo, furto ou perda, faça um boletim de ocorrência. Esses dias um amigo meu perdeu o celular, e ele teve o celular roubado, melhor dizendo, e ele disse para mim assim, ó, não vou fazer BO não, ninguém faz nada. Não é essa a questão. Primeiro, não é verdade que ninguém faça nada. A polícia trabalha muito bem, só que na medida das suas possibilidades. Segundo, isso vai servir de respaldo para você no futuro, porque as informações que estão no celular, as suas informações, podem ser usadas para aplicar golpes. Por exemplo, fazer financiamento, fazer aquisição de veículos, tudo em seu nome. E com um boletim de ocorrência, você vai conseguir provar lá na frente que você perdeu o celular, e haverá uma ligação, então, entre a perda do celular e a aplicação desses golpes. E aí ficará muito mais fácil de você se defender no futuro. Porque, veja, até que você prove o contrário, utilizando as suas informações, foi você que fez o empréstimo, foi você que fez o financiamento. Então, muito importante você fazer o boletim de ocorrência. Mas, Marcelo Adriano, eu não quero ir na delegacia. Eu não quero saber efetivamente de burocracia policial. Veja que é possível hoje você fazer um boletim de ocorrência online. Então, na maioria dos estados, as polícias civis têm delegacias online. Aqui eu estou citando o exemplo da Polícia Civil do Paraná, em que você pode entrar pelo computador mesmo, fazer todo o registro da informação e ter, assim, um boletim de ocorrência. Eu iria no físico, tá? Na delegacia física, para me respaldar. Mas isso é uma questão de opção, tá? E aí, a partir daí, você tem que decidir. Claro que agindo o mais rápido possível, com ações sendo simultâneas, eu estou seguindo essa sequência porque eu acho mais didática, mas com ações simultâneas, você vai ter que decidir. Será que eu vou bloquear? Vamos imaginar que você tem boas condições financeiras se você não está muito preocupado com a perda do aparelho. Ou era um aparelho velhinho, que você já ia trocar, e você, não vou correr atrás disso, não quero saber mais desse aparelho, não me preocupo mais com o bem material. Mas você ainda tem que ficar preocupado com as suas informações que estão lá dentro, tá? E aí você decide por bloquear o aparelho. Se você decidir bloquear o aparelho, o que é que você tem que fazer? Primeiro, entre em contato com a operadora e peça o bloqueio do chip do aparelho, ou seja, para cortar as funções de telefonia. Preste atenção que esse bloqueio só corta funções de telefonia. O indivíduo ainda vai continuar usando o aparelho como aparelho para acessar a internet, por exemplo, por uma rede Wi-Fi. Ele vai ter acesso ainda aos dados que estão lá dentro, às fotos. Então, muito cuidado com isso, porque só o bloquear, você vai bloquear a sua função enquanto telefone, para acesso à operadora e para a utilização como telefone. Esse aparelho não servirá mais, tá? E para bloquear esse aparelho, o que é que você precisa, afinal de contas? Primeiro, ter o número e-mail, que é a Identificação Internacional de Equipamentos Móveis. Como é que eu consigo isso? De várias formas. Você pode, e aí, na minha opinião, a maneira mais rápida, declara aí no seu teclado, asterisco, hashtag 06, asterisco. Ou melhor, hashtag novamente. Se você teclar, vai aparecer o e-mail ali. Então você vai lá, tecla, asterisco, hashtag 06, hashtag, e vai aparecer. O que é que você faz? Você tira um print e manda para o seu e-mail, ou manda para sua esposa, ou guarda em algum lugar, guarda no seu computador, para que isso fique à mão. É um número muito grande, você não vai decorar. É também possível você encontrar o e-mail aqui, ó, no fundo do celular, sempre tem uma etiquetinha com e-mail, ou na nota fiscal ou na caixa, tá? Além disso, o que é que você vai precisar? Em regra, as operadoras vão te pedir o tal do boletim de ocorrência, que muita gente se recusa a entregar, tá? Só que você pode ir além. O que você pode fazer? Você pode tentar zerar o seu telefone, bloquear todas as funções aqui, e aí sim, impedindo que ele faça praticamente qualquer coisa. E aí vai depender do sistema operacional que você use. Se for Apple, se for um iPhone, você pode então acessar no próprio site da Apple, lá no serviço do iCloud, tá? Como assim o serviço do iCloud? Ora, simples.
você vai entrar e você vai encontrar aqui, ó, buscar iPad, aí, iPhone e iPad. Aí você vai descer e vai clicar aqui, ó, bloqueio em caso de perda ou roubo do seu iPhone. Pronto, aí você vai clicar e vai, a partir daí, vai ter a localização, se ele estiver ligado. Você vai poder apagar o seu iPhone, tá? Apagar o seu iPhone. E apagando o iPhone, esse celular não vai servir para mais nada, porque não vai ter mais conta com a Google, com o serviço iCloud, tá? Então, muito importante essa informação para que você consiga recuperar, tá? Daqui a pouco a gente vê a possibilidade aqui, ó, já no sistema Google. Então, no sistema Google, se você for lá, gerenciador de dispositivos Androids, você vai encontrar várias funções com relação ao seu aparelho, que já vai estar cadastrado, porque você tem uma conta no Google, mesmo que você não saiba, se você usa Android, você se cadastrou. E aí você vai poder, ó, bloquear o aparelho. Ou ainda, outra função, colocar o aparelho para tocar, mandar uma mensagem, porque vai que uma pessoa de bem encontrou o seu aparelho. Ela pode querer te devolver, se foi uma mera perda. Então aqui você consegue desenvolver várias atividades relacionadas aí, então, a possibilidade de bloqueio desse celular. Além disso, localização, tá? Você vai saber onde está a localização. E foi assim que eu encontrei o meu celular, tá? Isso não serve somente para se acaso o celular for roubado ou furtado, tá bom? Não é só isso, tá? Isso na realidade serve, por exemplo, se você perdeu o seu celular momentaneamente, tá? Perdi meu celular momentaneamente. O que fazer? Ora, ele toca e você vai encontrar dentro da sua casa. Então, é uma função muito interessante aí do Google que você pode utilizar, tá bom? Preste atenção que agora você fez tudo que era possível, porque aí o aparelho agora está inútil, você conseguiu zerar o aparelho, isso tem para o Windows Phone também, tá? Também tem para o Windows Phone, basta você buscar. E agora, o que aconteceu? Você tem um aparelho que você não vai querer mais, perdeu o aparelho porque você decidiu por isso, tá? Mas a segunda possibilidade foi o que eu fiz, já que meu aparelho era novo, eu paguei esses R$4.500, quase R$5.000 nele, eu decidi tentar recuperar o aparelho, tá? E por onde você começa? Tentando descobrir onde ele está. Se ele estiver ligado, ou no momento em que ele for ligado, é possível a localização pelo sistema de geolocalização do aparelho, tá? Então veja, o que você deve fazer se você quiser tentar recuperar esse aparelho, tá? Entre no serviço de localização do celular e tente ver o caminho da última localização. Veja que eu acabei de mostrar como é que olha o serviço de localização. No Google tem uma função em que diz exatamente o caminho que ele traçou e para onde ele foi. Se o indivíduo tiver experiência, ele já vai desligar o aparelho imediatamente, tá? Mas assim que ele for ligado novamente, ele pode ser localizado. Só que aí existe uma situação muito específica. Eu sou policial, então para mim foi muito mais fácil a partir do momento da localização, onde eu soube exatamente onde ele estava, tá? Sendo policial, eu fui lá e resolvi o problema, já vou te contar como. Se você não é policial, provavelmente você não seja. Ou então, se esse aparelho está em um lugar de difícil recuperação, por exemplo, está no meio da favela, perdeu, não há o que fazer. Tá? Agora, se você está no interior, se você conhece a cidade, conhece o delegado, se está acessível, porque esse aparelho pode ser rapidamente passado para frente, está na mão de uma pessoa que, apesar de ter tido uma fé em ter comprado o aparelho, está utilizando sem saber que ele está sendo rastreado. E aí, se você chegar nessa pessoa, ela cometeu um crime de receptação, você pode persuadi-la, você com a polícia, persuadi-la a te entregar o aparelho, tá? Então, por isso que é muito importante entrar em contato com a polícia para pedir apoio, tá? Então, entre em contato com a polícia para pedir apoio, certo? A nossa última dica, dica de ouro, tá? Nossa dica de ouro, que é muito, muito importante, muito legal, é porque existem aplicativos que podem melhorar mas em muito a sua segurança, tá? Alguns pagos, alguns gratuitos. Eu vou citar dois aqui porque eu não tenho tempo para analisar tudo. O que eu peço a você, pesquise sobre eles antes, porque existem aplicativos maliciosos que usam o seu celular para obter informações, tá? Mas esse aqui, por exemplo, o Cerberus, ele é um aplicativo pago, tá? Excelente aplicativo, tá? Com várias funções. Por exemplo, localização de dispositivo no mapa, inicia um alarme, tá? Bloqueio e exclusão dos dados,
tira a foto do ladrão, se o cara tentar desbloquear ele, pá, tira uma foto. Existe aplicativo, inclusive, que simula que o celular está sendo desligado e continua enviando a localização e batendo fotos. Só que aí você tem que fazer uma pesquisa, mas eu vou trazer um especialista aqui para dar essas dicas para a gente, tá bom? Além disso, faz backup dos seus dados, suporta o Android, tá? Comandos remotos, certo? É possível fazer comandos remotos se o aparelho obedecer. Olha que legal. Então, existe já esse tipo de app. Já para o iOS, eu encontrei esse aplicativo aqui, tá? Um aplicativo também muito bom, gratuito, certo? E que também tem muitas funções. E na versão paga, ele tem funções muito semelhantes como a que nós acabamos de ver. Como é que eu recuperei o meu celular? Então, eu estava em determinado banco, eu fui receber um precatório judicial e algo assim um tanto quanto burocrático, tá? Eu dificilmente vou em banco, tenho pouco tempo, me estressa em banco, e eu fui, faltou um documento, eu já tive que voltar, peguei a fila novamente, estava cheio de documento, preocupado, aí eu não sei se o celular foi furtado em um momento que estava na cadeira, ou se eu levantei e deixei na cadeira, tá? Porque eu estava muito concentrado em não errar novamente para não perder tempo. Quando eu saí do banco, assim que eu cheguei no carro, fui olhar as mensagens, me dei conta, voltei imediatamente, procurei no caixa onde eu estava, já não encontrei. O que eu fiz? Fui imediatamente ao computador, certo? Procurei uma rede Wi-Fi, pedi uma rede Wi-Fi em uma loja, expliquei a situação, me identifiquei, entrei na rede e já localizei, já vi ele se deslocando. Qual foi o grande erro? Por isso eu recuperei tão rápido. Eu iria recuperar, mas talvez não tão rápido. Foi que aquela pessoa, vamos assim dizer, que estava com o aparelho, ela jurou de pé junto que achou, tá? Que estava com o aparelho, não desligou o aparelho, tá? E foi para casa com o aparelho. E eu fui localizando. Só que o que eu precisava? Continuar a localização, mas com internet. Porque não adiantaria eu ficar sem internet. O que eu fiz? Liguei para um amigo meu, Bruno, trabalha comigo lá no Focus Concursos. O Bruno veio comigo, trouxe o celular dele, roteou o celular dele para o meu computador. Ele foi acompanhando no computador para onde se deslocava e eu fui seguindo. A gente bateu exatamente em cima da casa. Eu bati na porta, me identifiquei, avisei a polícia, chamei apoio, certo? Mas era uma dama. A dama, quando me viu, já estava fardado, equipado, decidiu entregar o celular e eu recuperei aí em pouquíssimo tempo, tá? É óbvio que foi uma situação muito específica, mas pode acontecer com você se você agir rapidamente, valeu? Espero que tenham gostado da dica e vem com a gente. Até mais!